Bom dia, boa tarde, boa noite, Pai da Geek. Eu sou aqui quem fala é Santiago e a gente está em mais um episódio do nosso Pai da Geek Entrevista. Dessa vez eu estou aqui com a Thaís Campolina e não só com ela, mas também com a edição física do livro de poesias dela, chamado Estado Febril. Oi, Thaís! Olá! É uma honra estar aqui, estou muito animada para bater esse papo. E eu queria começar de uma maneira diferente. Como eu estou lendo o seu livro, eu fiquei muito surpresa com os poemas que estão nele, porque você traz temas entrelaçados que eu nunca imaginei que poderiam estar entrelaçados. Então, eu vou ler 2 poemas só para que a galera que está assistindo tenha uma noção do que é que eu estou falando. E aí a gente pode começar a nossa conversa daí. O primeiro que eu queria ler, que me pegou assim, que eu fiquei, caramba, que massa, foi Ciência, que é assim. Quando nós lambemos feridas, oferecemos colo, compartilhamos brigas, separamos tarefas e conseguimos acalmar ânimos, tornamos mais firmes as melhores e piores características encontradas em nossas cadeias de DNA compartilhado. Primeiro ciência e depois tem Planeta Alfa. Os mistérios da genética se explicam e se esbarram na presença de nossos corpos de avó e neto. Então, você faz uma mistura incrível que eu não imaginei ser possível entre gerações e tudo que existe entre essas gerações, seja de avó, de neta, de mãe para neta, e de ciência, seja ciência que envolve a ciência do nosso corpo, seja uma ciência que a gente vê. E aí eu fiquei muito maravilhada com isso. E aí eu queria saber mais de você, como foi que surgiu isso, essa mistura. Porque para mim são até agora, né, até esse momento, até eu ler seu livro, eram campos muito separados. E aí quando eu vi essa mistura, eu fiquei assim, caramba, coisa legal, coisa interessante. Então, um tempo atrás, era auge da pandemia ainda, 2021, eu fiz um mini curso com algumas poetas sobre poemas de vó. E aí, lá começou a gestar essa vontade de escrever sobre a minha relação com a minha avó, e agora está com 98 anos. Então, assim, não só sobre ela, mas inspirada nela, no caso, né? E aí eu comecei a esboçar os primeiros poemas, só que sem saber o que ia fazer com aquilo. E assim, eu não queria, quando eu fui escrevendo mais, eu fui percebendo ao longo do tempo, isso assim, o livro foi escrito quase todo em 2023. Eu peguei algumas coisas que já estavam ali e fui mexer. Eu percebi que eu não queria que ficasse tão afetivo. Eu queria que tivesse o afeto, mas que não fosse só isso. E aí eu fui pensar na pessoa que eu sou, a criança que eu fui. E eu fui uma criança que gostava muito de ler. E por isso, né, eu lia tudo que aparecia na minha frente, inclusive enciclopédias, atlas, porque eu sou dessa época, sabe? Sim, eu também. Do Wikipédia, eu sou da atlas. Isso! Então, eu acabei pensando nisso, em mesclar esses universos, porque pensando assim, por que eu queria escrever sobre a minha relação com a minha avó? Por que para mim era importante falar sobre isso? Eu percebi que era porque a minha avó é uma referência para mim de uma mulher desobediente, de uma mulher que sempre fez o que quis, que, lógico, foi muito limitada pelas coisas da vida em muitos aspectos, mas que tinha uma personalidade muito inspiradora em muitos aspectos. E aí eu percebi que muito da minha curiosidade, que me fazia ser apaixonada por livros, a minha avó, inclusive, adorava ler, agora está lendo menos, por causa que, né, a idade vai pesando, mas assim, sim, minha avó adorava histórias de mistério, Agatha Christie, e tudo mais, sabe? Então, tinha uma influência ali que aí eu quis, né, na hora de escrever, transformar em algo mais. E aí, além disso, o meu padrinho
foi uma grande influência minha na minha vida, e na minha vida intelectual, principalmente. Um presente que ele me dava, assim, de aniversário, era sempre relacionado à profissão dele, que foi, durante toda a vida, professor de biologia. Então, eu tinha coleções de livros sobre animais, e aí, quando eu cresci um pouco mais, ele me deu uma assinatura da National Geographic, para alimentar justamente isso que ele viu em mim e que minha avó viu em mim. Eu sempre conto umas histórias dela, e eu aprendi a ler muito nova, e quando ela viu, toda mentira, né, não sabia ler, ela ficou impressionada. Do tipo, mal tinha saído das fraldas, estava lá lendo o livro, né? Eu ficava lendo todas as placas de estabelecimentos, aquela empolgação. E aí ela ficou muito empolgada com isso, ela achava maravilhoso, ela achava uma coisa incrível, e ela acha até hoje, sabe? Então, eu falei, acho que eu quero mesclar esses universos. E fui pegando tudo que eu gostava muito de saber quando eu era mais nova, e fui colocando ali. O livro não é 100% autobiográfico nem nada, eu invento muita coisa, mas eu bebi muito dessa menina. Tanto do que eu sabia, de fato, que naquela época eu cheguei a conhecer em algum nível, e também daquilo que eu tinha curiosidade, mas eu não tinha acesso. E só fui descobrir muito mais velha, quando eu já nem tinha aquela empolgação, né? Mas eu tentei mesclar, né? Eu falo até de dinossauro no livro. Eu achei incrível e, tipo, é engraçado, mas eu não sou uma pessoa muito próxima da poesia, né? Do poema e da poesia. Eu tenho muita dificuldade em emergir nisso. E aí, o que você fez? Quando você trouxe um elemento que é muito próximo de mim, porque eu estudei biologia, me formei em biologia. E aí, quando eu vi aqueles fragmentos da biologia, aquilo me puxava. Então, era como se a biologia dissesse, vem aqui para você se aproximar mais desse universo aqui, que você não é tão próximo, que você tem um pouco de receio de mergulhar, vem aqui, vem aqui. E aí, eu adorei essa mistura, eu fiquei muito feliz, e eu fiquei muito curiosa, eu fiz, será que ela é uma estudiosa dessas áreas, né? Física, química, biologia? Será que ela tem esse gosto para, tipo assim, astronomia e tal? Porque você versa sobre isso, né? Sobre micro e macrocosmos. E eu achei isso fantástico. E como se não bastasse você falar disso, disso permear, né, todos os sentimentos e emoções e legado, né, dessa relação entre vó e neta, você divide o livro em 4 partes e no início de cada uma dessas partes você fala sobre uma cientista mulher. E, tipo, eu fiquei maravilhada, primeiro porque eu acho que é uma quebra, que eu acho que você falou essa quebra, tipo, eu não queria que fosse tão afetivo. E aí você consegue essa quebra, porque eu senti essa quebra, né? Eu sentia, tipo assim, realmente não é tão poético quanto eu tenho na minha cabeça, né, convencionalmente como é, mas também não é tão científico assim, porque a gente está lidando com a poesia. E aí, a primeira parte, você fala do efeito Matilda. Eu não conhecia. Então, eu queria muito também entender, né, o que te motivou a você iniciar as partes do seu livro contando sobre mulheres na ciência. Eu achei interessantíssimo. E aí eu queria saber mais sobre a inspiração por trás disso. Por muitos anos eu fui dona de um projeto chamado Mulheres Notáveis, que tinha até uma página no Facebook, um blog, onde eu escrevia, teve até colaboradores por um tempo no blog, sobre mulheres notáveis da história, assim, tanto das áreas de ciências duras, quanto cantoras, quanto antropólogas, quanto ativistas. Eram mulheres notáveis, inclusive eu acho que tem até um texto sobre algumas histórias da minha bisavó, desde lá. Meu Deus, olha a minha isso. avó me contou, e aí eu transformei ele num texto assim para tentar falar sobre as mulheres anônimas. E aí é até engraçado, porque eu nunca tinha lembrado disso até agora. E eu acho que eu tentei fazer isso nesse livro. Eu queria mesclar tanto as mulheres anônimas, que são representadas aí pelas minhas familiares, e pelas familiares de todo mundo que lê também, né? Porque eu acho que
quando vai lendo, a gente vai remetendo, se remete, né, a pessoa que lê aos familiares, né, às mães e às avós e que conhece. E também aquela coisa da família, que a família é aquele lugar que, pelo menos para mim, mas para muita gente, sempre foi um lugar bom, um lugar onde que você é escolhido, mas ao mesmo tempo não entendido. Sim. O livro tem muito disso. E parte do meu conforto com a minha família tem muito a ver com tudo que eu fui descobrindo e me interessando, e a eles não surgiu isso. Eles não conseguiam acompanhar muitas vezes, e isso cria um distanciamento muitas vezes, mas ao mesmo tempo admiração. É uma coisa meio complexa que eu quis explorar a parte do anônimo. Só que aí eu queria também trazer nomes notáveis. Porque é marcada a minha história esse interesse por essas mulheres. Então eu fui e o que aconteceu? O livro, inicialmente, ele era um bloco só. Ele tinha até outra ordem, porque era como se fosse a menina crescendo. Sim. E aí, durante a edição, a editora Macabeia, a gente concluiu daquela forma. Muita coisa se perdia. Eu perdi o impacto de alguns poemas, porque eles precisavam abrir ou fechar. E aí elas sugeriram que eu dividisse em par. E aí eu assim fiz. E aí eu fui tentar pensar nos títulos dessas questões, e não sabia o que fazer, e aí eu falei, nessa última discussão, eu trago vários nomes de mulheres que eu admiro. Eu acho que vou colocar nomes de cientistas, tornar o livro tipo um corpo orgânico, sabe? Dividido em partes mesmo, como se fossem os órgãos, de certa forma. E aí eu queria cientistas que tivessem sofrido com o efeito Matilda, que é, né, o nome que deram para o fenômeno de mulheres cientistas que fizeram parte de descobertas grandiosas e foram apagadas por causa de seus pares masculinos serem mais proeminentes, serem mais interessantes para a narrativa mesmo da época. E aí, né, os anos e anos alimentando mulheres notáveis me fizeram lembrar imediatamente dos dois nomes que eu levanto lá, que é a Rosalind Franklin, e que tem tudo a ver com DNA. Então eu falei, Isso mesmo, isso mesmo. Eu falei, caramba, eu consegui o nome perfeito. E aí eu lembrei da Cecília Payne, que eu não sei falar o nome dela. Deixa eu ver se eu pegando aqui. Cecília Payne Gaposchkin, que ela descobriu a composição das estrelas. Nossa. E eu falei, caramba, são as duas. E detalhe, foram as duas primeiras que eu lembrei. Aí, lógico que aí eu fui conferir outras coisas, né? Que eu queria uma que fosse astrônoma e uma que fosse, de preferência, bióloga, química, alguma coisa assim. E aí eu lembrei das duas. E eu, caramba, são elas. E aí a decisão foi, assim, um ato político mesmo, do tipo, elas que foram invisibilizadas, vão estar ali no meu livro, que não tem nada a ver com a área, sabe? Lembradas. Ou seja, elas ultrapassaram todas as barreiras. Elas estão no livro de poesia de uma mulher que escreveu, sei lá, 60, 80 anos depois. Mas isso é. E eu acho que tem uma coisa muito legal, como se fosse uma linha mesmo, porque eu gosto porque eu acho que seu livro é muito uma linha e que vai unindo universos diferentes dentro desse nosso binarismo, né? Ciência, poesia, ciências humanas e ciências naturais. E tem uma coisa muito legal, é que quando você pega essas mulheres notáveis, mas que foram invisibilizadas, e você pega também mulheres comuns, que são as nossas familiares, existe um elo ali, porque essa invisibilização também permeia a vida dessas mulheres também comuns. Então eu acho que tem uma coisa que vai unir todas, mesmo que uma seja uma estudiosa,
da astronomia, uma outra estudiosa da biologia, uma tenha descoberto algo, a outra tenha cuidado da neta, tenha sido referência. Todas elas vão ser unidas por um plano de fundo comum, que é esse ser mulher nessa nossa sociedade. Então, eu achei fantástico. Eu realmente estou muito assim, admirada, acho que eu estou muito animada também. Eu achei muito legal o que você fez. E eu acho que foi muito sagaz ter começado com a Rosalind Franklin, porque eu acho que ela pode ser um exemplo que muitas pessoas conhecem desse efeito Matilda. Eu não sabia o que era efeito Matilda, eu tive que pesquisar. Mas eu conhecia o que a Rosalind Franklin tinha passado. Né? Então é muito interessante, porque eu acho que ela é um bom exemplo por isso, acho que é um nome que as pessoas conhecem, mas também porque ela começa, é ela que abre aquele universo mais micro, mais nosso, né? Tanto é que a primeira parte é dupla hélice, né? E aí você vai, e o outro nome, que eu imagino que é o que conclui, porque eu ainda não olhei todas as partes, eu quero realmente ir vendo à medida que eu vou lendo, que provavelmente é da Cecília, que foi a que descobriu a composição das estrelas. Então, são muitas linhas, eu acho legal, né? Eu vejo uma rede, assim, conectando muitas coisas, assim, muitas histórias, vivências, mundos, universos, eu acho incrível. Ah, que bom que você gostou. Eu queria justamente esse efeito mesmo, de mostrar o plano de fundo que a existência de todas as mulheres a gente está diante disso o tempo todo. Mas, ao mesmo tempo, nós vivemos numa época. Todas essas mulheres que vieram antes de nós ampliaram possibilidades para a gente ser mais livre. Ainda que muitas avós e mães sejam conservadoras em muitos aspectos, querendo ou não, elas agiram em alguns momentos da vida em prol delas mesmas, o que possibilitou para a gente fazer isso também e fazer cada vez mais. Então eu queria muito isso, do tipo, não são só esses grandes nomes que merecem a admiração. Inclusive, eu queria fazer a gente pensar que nossas pequenas desobediências a essas normas sociais, elas também são especiais. Elas também estão abrindo portas, não só para nós, mas para as outras que vierem depois. Elas também são parte dessa subjetivação que eu acho que é tão importante para nós mulheres, quando a gente diz o que a gente gosta de fazer, o que a gente quer fazer, e assim, e que ainda é difícil. É lógico que não tanto quanto foi, mas eu acho que é uma reafirmação importante de tudo que a gente pode alcançar se a gente tiver apoio. E por isso que eu fiquei com medo de ficar meio brega, quis pôr a ciência, sabe, no meio. Porque pensar assim, elas abriram portas, elas fizeram muito. Não, eu quero também uma coisa mais quadradona. E aí eu quis até colocar alguma noção de conflito, a ideia de triangulação, que também está bastante no livro, inclusive estruturalmente, né, nos textos, justamente porque eu não queria que ficasse aquela coisa, aquela exaltação. Não, é complexo, sabe? Não é tão simples assim. Às vezes vão abrir portas para a gente, mas elas não estão entendendo essas portas direito, elas não sabem o que essas portas representam, elas estão receosas, elas nos aconselham a não entrar às vezes, mas isso não significa que elas não torçam por nós, não tenham desobedecido tantas vezes, elas estão com medo, igual às vezes a gente sente também quando a gente tenta fazer alguma coisa nova. Então eu quis abraçar isso e ao mesmo tempo abraçar a ideia de que as meninas devem desbravar os próprios universos, sabe? Aquela coisa assim, vai lá, menina, vai lá descobrir o que você gosta, vai lá, pesquisa dinossauro, pedras, astros e biologia. E no final das contas, forma-se em direito. Eu já estava aqui querendo saber, né? Eu estava imaginando que você ia estar numa área próxima, ou que talvez você fosse da área.
Mas eu acho que foi a curiosidade, né? Tipo, eu acho que você vê aquele universo, o universo dentro de você, o universo fora de você. Eu acho que é complicado você existir nesses universos sem não se deixar se intrigar por esses universos. Então, terminou em direito, porque não necessariamente sua curiosidade levou a você querer estudar de modo aprofundado e se especializar e virar uma profissão, mas é interessante ver que foi uma jornada que guiou a sua curiosidade, né? Tipo, a biologia participou dessa jornada para guiar a sua curiosidade. Isso é muito interessante. Sim, e a biologia era a matéria que eu mais gostava. Então, é engraçado. No final das contas, eu não trabalho com direito há muitos anos já. Eu abandonei o direito. Foi um erro em minha trajetória. Talvez eu teria sido mais feliz se eu tivesse ido para biologia. Não sei. Mas aí eu estou na literatura. É a literatura que, para mim, representa a união de todos esses universos que eu sempre gostei de pesquisar. Acho que é porque a literatura, você pode tudo. Inclusive, você pode inventar, né? E misturar Muita coisa. tudo, como você E fez, aí, né? e aí eu me encontrei aí. Agora eu fiquei muito curiosa para saber também. Estou muito curiosa hoje. Muito curiosa hoje. Mas eu quero com o livro. Eu estou exaltando a curiosidade. É verdade, a curiosidade está permitida, né? Ninguém proíbe mais a curiosidade. A curiosidade está liberada. Como é que a literatura ela se mostrou, né, ao longo da sua vida, né? Para além do ler, do querer se envolver, do querer pesquisar. A gente tem a literatura, mas e a escrita? E a poesia? Como foi que isso entrou na sua vida? Como é que aquilo ali arrebatou Thaís e Thaís falou assim, olha, isso aqui, eu assumo isso aqui, vou escrever, talvez algum dia, não sei quando, eu possa escrever, reunir tudo isso no livro. Como foi que começou essa relação Thaís e a escrita, Thaís e poemas? Eu sou de Divinópolis, né? A terra da Adélia Prado. Então eu cresci sabendo que existia, eu acho que talvez uma das únicas poetas mulheres que a gente ouvia falar na escola. Então eu cresci com essa figura que estava ali, né? E representava a minha cidade. E isso, né, me causou curiosidade a respeito dela, a respeito da poesia, a respeito da escrita. E além de tudo, tem uma coisa. Eu estudei em um colégio que estimulava muito que a gente lesse, que a gente criasse, que a gente inventasse. Eu tive esse privilégio de estudar num colégio muito livre. E lá eu conhecia muitos livros, né? Eu tinha acesso a muita coisa. Teve uma vez que a Ana Maria Machado visitou minha escola. E sim, no interior de Minas, não é uma coisa normal, sabe? É porque ela era amiga pessoal da diretora da minha escola. Aí Nossa! ela acabou indo lá e eu lembro que eu mostrei um poema para ela que eu tinha feito. Eu escrevia uns poemas para concursos da escola, para concursos da cidade, voltados para crianças, assim. E aí, nesse poema que eu mostrei para ela, ele foi um que eu ganhei um prêmio da Copasa. Era um poema sobre água, sobre a importância da água para nós. Olha aí, olha aí, olha aí, o tema já estava se revelando desde lá de trás. E era super ambientalista, mas ao mesmo tempo era meio Guilherme Arantes. E aí ela gostou, ela falou que gostou muito, falou que eu continuar escrevendo. E eu guardei isso para mim. E, de fato, segui escrevendo. Tem um poema do livro que ele é meio a gênesis disso, da poesia. Porque eu falo de dois poetas, porque eu leio poesia desde criança, o que não é muito comum, talvez seja justamente por isso que eu tenho me aproximado do gênero facilmente, o que as pessoas vão na escola, elas têm acesso aos poetas mortos, muito, muito mortos, e tem às vezes, né, dificuldade com a poesia o resto da vida por causa disso. Mas eu tive, durante a mais tempo infância, tipo 5 anos de idade, eu li
junto na escola, né? 2 livros. Um do José Paulo Paes e o... Agora fugiu. É um da Cecília Meirelles. Deixa eu pegar ele aqui. Cecília. Vai aparecer a outra Cecília, quer ver? Foi, apareceu a outra Cecília. A Cecília Pen. Tá vendo? Mas é ou Isto ou Aquilo, da Cecília Meirelles, que era um dos meus livros favoritos da infância. E então, assim, sempre esteve comigo. Tem até uma história ótima da Adélia Prado, porque como ela, né, orbitava o meu universo, eu lembro de uma vez que eu entrei na biblioteca, fui procurar o livro dela, e aí encontrei um que tem um poema que tem um verso assim: "Cu é lindo". E eu, né, com tipo uns 8 anos de idade, achei o máximo. Achei, achei aquela mulher assim, super, super, super pra frentex. Fiquei impressionada, ri muito. Achei até que. Enfim, fiquei toda assim, toda alvoroçada. E assim, ela fala muito de religião, do divino, do sagrado nos poemas dela. E aí, como eu tive essa. Eu fui lendo desse jeito, né? Que não é bem o jeito de criança de ler as coisas, né? Eu não sabia desse outro lado. E aí eu tinha uma noção dela totalmente diferente do que eu fui ter quando eu fui ler um pouco mais velha. E aí eu, gente, o cu é lindo, ele representa, tipo, como se fosse um amor, é tão sagrado que o cu é lindo. Sabe? Tudo é lindo quando você tá permeado de amor por alguém. E o amor é sagrado para ela. E assim, ela brinca com o profano também. Ela é religiosa, ela exalta Deus nos seus poemas, mas ela é um pouco heregezinha também, sabe? E aí eu entendi, né, melhor do que antes tinha deixado eu assim, eu adoro a Adélia Prado, falava para todo mundo que adorava a Adélia Prado. Eu lembro que eu encontrei uma vez ela na Feira do Esplanada, que é uma feira de verduras e frutas da minha cidade, e fui falar com ela, que eu era muito fã dela. Eu tinha, tipo, uns 10 anos. Oh, meu Deus. E eu sou muito pequena, sou muito baixinha. E aí, na época, eu devia parecer ter uns 7. E aí ela virou pra mim e falou assim: "Ah, legal, que bonitinho. Então, vai lá brincar?" Eu, tipo, não é hora de ler poesia ainda, não. Sabe? Foi engraçado. Assim. E eu fiquei do tipo. Que ela, e aí eu tava doida pra falar pra ela sobre o coelhinho. Minha mãe ficou aliviada que esse diálogo não aconteceu, né? Eu acho que ela imaginando que você tinha 7 anos, você falando sobre esse verso, ela ia ficar assim, meu Deus do céu, menina, não! Não é para você ter acesso a isso agora! Ela ia ficar, gente, o que aconteceu com essa criança? Só que assim, eu li, mas no meu entendimento infantil, era só assim, uma parte do corpo linda. Bem aquela parte, a mais escondida. Não podia nem falar cu, tinha que falar anos. Então achei o máximo. Achei assim. Sabe quando a gente tá começando a aprender palavrão? Sim. Então, eu fiquei do tipo, cu, cu. E aí eu ia chegar pra ela falando. Meu Deus, ainda bem mesmo que ela cortou você antes que você pudesse falar. Ela ia ficar assim, sim. Meu Deus. Eu ia estragar a vida dela de poeta. Ai, meu Deus. E sobre o estado febril, você fala que é o coming of age de uma menina desobediente. Como é que a desobediência se reflete na vida dessa menina? Eu acho que esse é o lírico. A desobediência é muito a norma social que, né, que vige toda a vida das meninas. Mas ela é livre. Eu acho que ela é uma menina livre. Justamente por isso ela pode desobedecer tanto. E aprender a questionar todas as coisas e fazer perguntas e a ser curiosa por causa dessa liberdade. Eu acho que a desobediência, para ser o lírico,
ela representa justamente a possibilidade de perguntar. É uma coisa muito da criança, né? É verdade. O porquê. Felizmente, muita gente respondeu os meus porquês, e por isso que esse livro existe. Porque ele é muito baseado na criança que eu fui, e que também foi muito livre, não tanto quanto a do livro, né? Mas eu quis muito brincar com isso, porque eu acho que eu tenho essa visão de que a desobediência, ela é o que faz com que a gente faça nossas primeiras perguntas. Porque se a gente segue a vida, quando eu penso na infância mesmo, você tá só sendo alimentado, cuidado, e aí as perguntas que vão surgindo, elas são muitas vezes incômodas. Elas tiram nossos pais ou cuidadores do, do lugar, né? São perguntas, às vezes, impossíveis de serem respondidas, muito menos para uma criança. E aí a gente fica lá incomodando, fazendo essas perguntas. E aí eu fiquei pensando nisso, a desobediência, ela é a origem das nossas perguntas. Uhum. E é a partir das perguntas que a gente chega longe, enquanto mulher e enquanto humanidade mesmo. Homens também precisam perguntar bastante para chegar onde quer que eles queiram chegar. Então, eu falei, gente, é isso. Eu quero falar disso. Lógico que eu já tinha escrito os poemas, a maior parte deles. Foi quando eu estava escrevendo, eu fui percebendo o que eu estava escrevendo, por que eu estava escrevendo. E aí eu entendi que eu estou escrevendo porque eu quero, para mim, desobediência, criatividade e curiosidade andam juntos. Uma pessoa, quando ela cria, né, a criatividade no geral, não só cria um poema, mas eu falo assim, cria uma solução muitas vezes. Quando ela se depara com um problema e ela precisa inventar alguma coisa para resolver ou para amenizar, que seja, para lidar com aquilo, é porque não tem, o caminho, né, linear, ele está com obstáculo. Parece intransponível. E aí a gente cria uma solução, a gente cria uma maneira de lidar. Por causa que a gente precisa desobedecer aquele obstáculo que veio parar a gente. Então, eu queria isso. Essa menina, ela foi muito bem alimentada de desobediência para, né, criar, para esse livro chegar e tomar forma. E aí ela vai amadurecendo, né? Aí ela vai ganhando as referências. Tem todo um capítulo dedicado a lentes. Sim. E tem tudo a ver com essa questão de perspectiva e de visão de mundo, se ampliando, se afastando da visão de mundo dos familiares, né, que são esse primeiro lugar que a gente teve, é o mundo que a gente conhece. E quando a gente expande um pouquinho a partir dos porquês, há uma ruptura ali, ainda que não necessariamente seja ideológica, né, de criança ainda, mas um dia pode vir a ser, mas é uma ruptura. A gente descobre que o mundo é muito maior do que aquelas pessoas, do que aquela casa, que aquele bairro. E aí eu quis brincar com isso, sabe? Porque é uma coisa que atormenta, às vezes, pensar no desenvolvimento mental das pessoas, enquanto crianças, assim. As perguntas, por que tem gente que pergunta tão pouco? Do que elas foram privadas? Porque eu acho que perguntar é uma coisa muito humana. Sim. E fui pensando nisso, que o livro foi tomando forma, e também tomando forma a partir de uma coisa que eu percebi. A minha outra avó, minha avó paterna, minha avó Geralda, ela sempre foi muito silenciosa, quase não falava nada, não tinha opiniões, só sabia assinar o nome. Então eu pensei muito nisso. Não é só personalidade, né? Tem todas as privações que a pessoa vai passando ao longo da vida. Lógico que, por exemplo, a minha avó materna, ela passou por várias privações. Tem um pouco de personalidade ali também. Só que, por exemplo, o meu avô morreu quando a minha avó tinha menos de 40 anos. A minha avó materna. Então, ela teve a vida toda muito livre. É verdade. E, assim, isso para essa geração é muito diferente. Ela pôde, né,
saber quem ela era. E aí eu fiquei pensando nisso também, nesse silêncio, nessa falta de perguntas, nessa aceitação a tudo que acontecia. E aí eu pensei, eu quero investigar, de certa forma, a curiosidade. E foi, né? Só que é uma investigação poética, porque é o que eu posso fazer. Mas eu sou uma pessoa que tem curiosidade quanto a isso também, no sentido de biologia e medicina, até porque eu tenho um diagnóstico, que é o TDAH, e de altas habilidades também. Então, pensar nisso é pensar também como meu cérebro se formou, porque eu sempre me senti diferente, mas ao mesmo tempo perceber que as pessoas, talvez a gente tivesse que alimentar mais a curiosidade, não a obediência, a gente devesse mais responder as perguntas, esses porquês, com mais atenção, porque eu acho que realmente isso molda quem a gente é e eu acho que abre horizontes. E tem essa coisa do responder, né? Porque muitas vezes eu acho que as pessoas só deixam de lado. Ah, por quê? Porque sim. Mas, tipo, a gente precisa entender que crianças, elas são seres humanos em formação, elas não conhecem o mundo como os adultos conhecem. Então, o porquê não é birra, não é chateação. É porque você foi colocado no mundo que tem muitas regras, que tem muita coisa que aquela pessoa em formação ela desconhece. Né? E aí, considerando o seu diagnóstico de neurodivergência, eu acho que a gente adiciona ainda uma camada de complexidade, é que existe ali não somente um desconhecimento de todas essas regras, mas também um questionamento do porquê que existem essas regras e qual é o sentido dessas regras. Né? E eu já fiquei aqui, né? Vou jogar aqui, será que Thaís não está pensando em fazer um livro como Estado Febril, só que indo para as questões da neurodivergência, falando da neurodivergência de uma maneira poética, jogando aqui. Eu acho que eu fiz isso com o Estado Febril. Eu não sei se eu me debruçaria nisso novamente. Não sei. Eu acho que talvez tudo que eu escreva seja um pouco permeado disso. Eu lembro que a Simone Campos, você conhece a autora Simone Campos? Eu não sei se eu já ouvi falar dela, mas por favor. Ela tem um livro, eu vou pegar o nome dela, o nome, porque eu sempre esqueço o nome dos livros nessas horas, que eu preciso lembrar. Tipo, eu tenho uma memória absurda, mas é porque eu fico nervosa. Aí normal. Eu vou esquecendo. Pelo menos o computador está aí à frente. Ela tem um livro que chama Nada Vai Acontecer com Você. E quando eu fui no lançamento do livro dela, ela comentou que nesse livro uma das personagens era autista, nível 1 de suporte. E que ela só descobriu isso quando ela foi diagnosticada. Porque fez todo sentido para ela. Assim, que ela estava escrevendo, eu acho que ela estava escrevendo ainda quando ela foi diagnosticada e entendeu o que ela queria fazer e o que ela já estava fazendo. E aí eu achei bem interessante isso, porque mesmo antes dela saber, esse modo dela funcionar já estava permeado em alguns dos personagens dela, os personagens que ela baseava nela mesma, sim, em algum nível, que é o que eu fiz, né, com o Estado Febril, que não sou eu, mas ao mesmo eu falo que é a menina que eu queria ter sido. E aí eu acho que tem isso, acho que essa menina tem as questões de neurodivergência ali, só que ao mesmo tempo, como não está nomeado, sim. Acho que pessoas que sentiram algum deslocamento, né, durante a vida no geral, não só quando eram crianças, por outros N motivos, elas podem se identificar, porque não está lá muito nome, né? Não está nomeado. E tem uma coisa, eu acho que eu até demorei a falar isso, que eu queria saber como que ia rolar, porque eu acho que até a questão dos interesses que estão postos ali, que eram interesses meus, acho que dizem um pouco. Porque
Eu acho que são os hiperfocos que eu fui tendo ao longo da vida, né? Que não tem nada a ver com a profissão que eu tentei seguir e não deu certo. Por que será que não deu certo? E aí na literatura, né, que eu posso beber um pouquinho de cada coisa, aí funciona um pouquinho melhor. Mas eu acho que tudo que eu for escrever vai estar permeado disso em algum nível. E eu tenho vontade de escrever um romance em que tenha uma personagem que não sei, sou eu, mas sim, bem longe do estado febril, que tem um viés autobiográfico, mas que eu possa beber dessa experiência de ser, né, neurodivergente numa sociedade que, né, não está nem um pouco apta a gente. Sim. Então, eu queria, né, tipo, inserir uma coisa ou outra, tipo, igual a Simone Campos fez no livro dela. E a personagem, eu acho que ela até laudada no livro, não lembro mais, no final das contas, sabe? Mas não, mentira, acho que não é não. Acho que ela coloca vários elementos que são relacionados ao diagnóstico que ela teve, inclusive. Sim, o que foi relevante para ela. E eu acho que agora o próximo livro dela, que ela está lançando agora, que tem alguma coisa mais assim, evidente. Ela falou isso. É porque eu li em 2022, então já tem um tempo. Não, você também já quer exigir demais de você também, tá na sua memória, né? De você querer, né, saber também. Peraí, calma lá também, né? Eu quero ter a memória assim absurda. Só que aí, depois da Covid, nunca mais foi a É mesma. verdade, a memória realmente. Eu tinha uma memória, tipo, afirmaria com certeza. Hoje em dia não, hoje em dia não. Não, a memória de geral, assim, da população, ela nunca mais foi a mesma depois da pandemia. Ah, é o excesso de informação, né, que a gente foi Também obrigada a tem isso, lidar. né? Mas eu acho que a Covid mesmo, como doença, eu Sim, acho que ela teve consequências. E assim, eu envelheci também, né? pois é, então vamos lá, né? Por favor, não exija tanto da sua memória, pobre coitado. Mas é isso, eu acho que, inclusive, é uma dica, quem quiser conhecer a obra da Simone Campos. Ela lançou agora o Mulher de Pouca Fé, que tem viés bem autobiográfico, por isso que eu acho que ela fala mais diretamente do ela, no caso, é autista. E eu adorei os livros dela que eu li. Eu ainda não li esse novo, né? Eu Mas é fiquei bem curiosa. legal de conhecer, principalmente para quem, né, tem uma curiosidade sobre isso, de tipo, modo diferente de funcionar. Sim, Porque eu não gosto de pensar no TDAH, no caso, como uma coisa que é só limitante, não. sim, Eu gosto de pensar como um modo de funcionar que é tão limitante em alguns momentos por causa de como a sociedade se estrutura. de fato. Mas e eu acho que numa sociedade perfeita, talvez ainda haveria alguns prejuízos, sim. Mas ao mesmo tempo, não é só de prejuízo que a gente vive, não. Eu acho que as pessoas TDAHs tendem a ser mais criativas, mais questionadoras, até porque a vida meio que obriga nessa É segunda verdade. parte. Eu acho que tendem a serem mais artísticas muitas vezes, não só de fazer, mas de se sentir amparado pela arte, sabe? Que é uma coisa que eu acho interessante, capacidade de contemplar é uma coisa que a gente esquece do valor, e eu acho que é uma coisa que eu vejo em mim e eu vejo nas pessoas TDAHs, e não só TDAHs, neurodivergentes que me cercam, porque tem isso, né? De repente, eu tenho um diagnóstico desde os 16 anos, mas aí de repente um amigo chega para você e fala: Nossa, tive um burnout, descobri por causa disso que eu sou autista. E aí você fala, agora eu não tenho praticamente nenhum amigo que não seja neurodivergente. Porque os neurodivergentes, eles vão se Eles unindo. vão, que nem aqueles flamingos rosas, né? Vão todos juntinhos. É Sim. impressionante isso. Um protegendo o outro, um Isso, ponazinho assim em cima do outro. Por exemplo, o TDAH sempre é um amigo autista. Porque o TDAH, muitas vezes, é mais impulsivo em isso. tudo. Aí precisa do amigo autista.
O autista também um pouquinho, porque tem um pouquinho menos de flexibilidade, é muito voltado para as regras, tem uma questão com a socialização. Então, agora também tem uma coisa, né? Eu acho que isso em duas pessoas diferentes é interessante, porque aquilo ali daquilo ali pode emergir um laço muito interessante, né? Que vai ajudar e alimentar o outro. Mas é engraçado pensar nessas duas condições do neurodesenvolvimento juntas na mesma pessoa. Porque Sim. elas são certas, em diversos aspectos, elas são muito postas. Então, tipo assim, aquela pessoa lidar com essas duas condições opostas é realmente algo muito interessante, assim. Essas questões de dupla e tripla excepcionalidade são sempre muito impressionantes. No meu caso mesmo, eu tenho altas habilidades, né? E aí, muito do que é o prejuízo do TDAH padrão, e isso que fez eu ficar muitos anos sem tratamento, mesmo tendo diagnóstico, não me afetava tanto assim. Sim. Porque, por exemplo, eu cheguei a ouvir de psiquiatra que eu não podia ser TDAH porque eu amava ler. Já associando talvez um TDAH a uma dislexia, por exemplo, alguma Sim. coisa assim. Meu Deus. Até porque isso já tem, né, muitos anos. Tem quase 20 anos. Sim. Mas, assim, isso atrasou muito, né, eu poder ter um tratamento como o TDAH mesmo. O que é bom quando você... porque eu não sou aquelas pessoas, a minha personalidade é meu... Não. Mas eu acho que ter isso, ser amparado nas suas dificuldades nesse sentido, faz muita diferença, principalmente para a autoestima. Que você percebe que você pode melhorar. Sim. Quando é uma questão de neurodesenvolvimento mesmo, às vezes você acha que você nunca vai melhorar na vida. E aí você percebe que você pode, e isso dá uma força para você, né, melhorar a sua vida. E aí eu acho isso interessante, assim, pensar que por causa de uma coisa, assim, se na época já tinha muito problema para diagnosticar pessoas e para, na verdade, nem a palavra diagnosticar, mas sim para acolher pessoas que estavam com questões de saúde mental, imagina, então, no caso de dupla excepcionalidade, eles achavam que não tinha como existir. É verdade. E aí, altas habilidades foi agora, quando eu comecei um tratamento em 2022, com um especialista em TDAH, que aí a gente levantou essa possibilidade, e aí eu nem fiz aqueles testes, porque ele falou que, o teste é mais para saber o nível, mas assim, nessa altura da vida, não vou ter ganhos diretos. Só o conhecimento... isso, o entendimento já te ajuda, mas eu acho que as especificações disso, talvez não para agora. Porque, por exemplo, uma criança com altas habilidades, ela precisa de certos estímulos, Sim. principalmente na infância e na adolescência. O meu tempo já passou, agora eu vou entender um pouco melhor coisas que eu passei. Sim. E tudo bem, era o que tem, é o que tem para hoje. Mas, assim, eu acho que por isso também que agora pensando assim, o livro surgiu nesse período, né, em que eu estava fazendo tratamento pela primeira vez, tratamento assim, médico, com psiquiatra, não só com psicólogo. Então, acho que tem isso, acho que tem muito do TDAH no livro, e nesse sentido que eu acredito que causa prejuízos, mas ao mesmo tempo, principalmente na sociedade ideal, talvez a gente fosse mais valorizado aí. Com certeza, não tenho dúvida, né? Eu acho que é mais o capacitismo do que as condições em si que são o problema, né? Sim. Mas como a gente está imerso num viés capacitista, a gente tende a pensar que o problema está nas condições e não na própria sociedade capacitista que embute essa ideia de que o problema está nas condições. Isso, é exatamente isso, perfeito. Eu já gostei de onde a gente chegou. Vamos falar mais do que foi estopim para o nascimento, para a gênese, vou usar essa palavra, de estado febril, que foi o minicurso sobre a voz, silêncio e memória. O nome já é... Nossa, que minicurso incrível isso, né? Esse minicurso,
Foi isso que eu falei da avó. Você falou. Quem me chamou foi Letícia Miranda, que ela até fez o pós-fácil do livro. Que eu falei, não, tem que chamar minha amiga. Que foi meio que a sementinha do livro surgiu ali junto com ela. A gente, né, vendo essas aulas, conversando. Uma coisa muito legal é que essas aulas, elas foram dadas por pesquisadoras da UFRJ, se eu não me engano. Vou até pegar aqui os dados direitinho, porque já tem muitos anos, né? Não vamos exigir da sua memória, por favor. Daniele Magalhães e Flávia Trócoli, que são as pesquisadoras que ministraram esse minicurso. E era um minicurso gratuito para quem quisesse fazer, dado pela universidade pública, online, naquele período por causa da pandemia, e que por isso eu pude fazer. E assim, foi uma imersão maravilhosa. Eu conheci vários poetas que estavam escrevendo atualmente, contemporâneos a mim, que tinham esse interesse por esses assuntos, e justamente por essa complexidade de querer voltar às raízes, e às vezes não ter raízes para voltar, que é um caso também que a gente trabalhou lá no minicurso, e também com aquelas relações difíceis, e com as relações fáceis também, né? Mas sim, foi muito incrível pensar que a gente está construindo, né? O foco era as avós. Sim. Justamente pensando nas mulheres, esse silenciamento que foi imposto durante séculos, está sendo quebrado hoje em várias esferas, mas na literatura, especialmente na poesia, ganha esse viés de tentar resgatar essas mulheres e o que elas diriam para quem, né, não tem elas vivas, ou às vezes nem chegou a conhecer. Essa criação dessa personagem vó e ao mesmo tempo o entendimento da avó que eu tenho, das avós que eu tenho, né? Uma delas faleceu, inclusive, pouco antes, né? Tipo, o livro já estava praticamente pronto, acho que estava com a Macabeia já, quando ela faleceu, com 99 anos, quase 100, a minha família veio muito. Porque sua outra avó também tá com quanto? 98? 98. Já chega em 100. Essa vai chegar, com certeza. Tá muito bem de saúde. A outra estava bem mal. Estava na cama já havia um ano, muito sofrimento. Quase 2 anos já na cama. Nossa Senhora. E, né, mas, enfim. Esse processo, eu acho que é um processo muito da gente que finalmente tem acesso a essa discussão de maneira generalizada. Então, eu acho que é uma coisa geracional. Isso. Sabe? Buscar essa outra geração. Buscar saber o que elas fizeram, passaram, imaginar o que elas poderiam ter sido e nisso criar um novo mundo. É uma ficção que a gente faz para quando a gente pensa que poderia ser diferente. E só no sentido assim, se elas falassem mais, sabe? Porque teve isso que a gente conversou. Muitos poemas falavam do silêncio das avós, que era o caso que eu vivia com a minha outra avó, minha avó materna. Então, eu acho uma coisa muito doida pensar nisso, que é uma coisa generalizada. Sabe, várias mulheres querem saber essas histórias, mas elas não conseguem tirar de suas avós. A minha avó, que está viva, ela é mais falante. Ela tem uma personalidade bem parecida com a minha. Mas, quando a gente pergunta, eu até dei aquele livrinho. Você já viu um livrinho que a gente dá para os avós, para as mães e tal, que é assim, para elas escreverem a própria história, colocarem fotos. Eu dei esse livro para minha avó. A minha avó preencheu e depois resolveu escrever a própria história. Escreveu 16 páginas. Olha! E aí depois pediu, né, para eu revisar, porque ela estudou só até a 3ª série. Então, né, a escrita dela é limitada, assim. Só que aí ela escreveu e eu percebi uma coisa. A narrativa que ela queria vender, né, pra gente, era de, tipo, uma narrativa de vencedora, eterna vencedora. Venceu apesar de tudo. E, assim, não é a realidade. É uma história, a história que eu queria ouvir.
Eu queria ouvir mais sobre medos, sobre pensamentos, e não o que eu sei que aconteceu, que apesar de tudo, ela tá lá, firme, forte e tal. E aí eu fui pensando nisso, e é muito engraçado, porque a minha avó, ela fala algumas coisas às vezes sobre morte muito interessantes, né? Por causa que é uma coisa que ela é obrigada a pensar. Não tem como. Você tem 98 anos, você já deve estar pensando nisso há pelo menos uns 20 anos, nessa possibilidade de morrer e de ver as pessoas que ela conhece morrendo. É verdade. E aí ela faz umas reflexões muito interessantes. E inclusive reflexões do tipo, uma vez eu dei um livro para ela que falava, era um livro que reinventava a partir de fatos históricos, mas era ficção, a história de Maria Madalena. Como ela é religiosa, achei que ela ia gostar. Aí minha avó estava lendo o livro, deu umas páginas, chegou para mim e falou assim, vou ler não. Aí eu falei, não, avó, por quê? Achei que você ia gostar. Ela falou, não, eu tô gostando muito. Mas, Thaís, tem coisa que nessa altura da vida a gente não quer questionar. E a história que eu conheço de Maria Madalena é ligada ao que eu acredito que vai acontecer comigo quando eu morrer. Que aconteceu, que guiou toda a minha vida. Eu sei que não é uma negação completa, e eu tô vendo que não é, e eu sei que tem uma coisa, você disse que é ficção, mas eu li que é baseado em alguns fatos históricos, eu tô muito confusa, eu não quero questionar isso nessa altura da vida, porque eu não sei, porque eu vou questionar o que vai acontecer comigo quando eu morrer. Aí eu virei pra minha avó e falei, justíssimo. Não tenha dúvida, vovó. Inclusive, me dê esse livro aqui que eu vou dar fim nele agora. Eu falei, não, tranquilo. Não precisava nem ter explicado tão bem. Se você sentia vontade de falar, tudo bem. Aí ela virou e falou isso, e eu fiquei, gente, Pensativa. consciência de si. Eu fiquei fascinada com isso. Eu queria ter lido isso mais no texto. Sim. Sabe? Porque eu vejo como que ela tem essa autoconsciência do que é envelhecer num mundo que mudou tanto. Tipo, ela nasceu em 1927. Ok que ela não teve acesso a muitas informações, então ela viu a Segunda Guerra, mas não viu. Sabe? Aquela coisa meio assim. Mas, ao mesmo tempo, assim, viu o mundo mudar. Sim, demais. Mais até do que a gente acha que a gente viu o mundo transicionando, principalmente em termos de tecnologia, só que ela viu o mundo transicionando e efervescendo de maneiras completamente diferentes. E sim, e aí... Mas aí ela chega num momento... Não, isso já é demais. Não, aqui também já foi. Não precisa questionar isso aqui também. Calma. Não, e assim, eu acho que é aquela coisa, ela não é obrigada a lidar com isso. Por exemplo, ela é uma pessoa muito aberta a questões LGBTQIA+, ela comete muitos erros, ela muda de ideia às vezes, mas ela é bem aberta, assim. E aí eu fico pensando que muito dessa abertura se dá porque ela preparou para talvez ter um neto, ou uma neta. Eu acho que eventualmente ela pensou, eu não quero ser a pessoa que vai fazê-lo sentir mal. Vou me preparar. Mas ela precisa se preparar para alguma uma ficcionalização de fatos históricos relacionados a Maria Madalena? Não precisa. Por que ela vai mexer com o que ela sempre soube nessa altura da vida, né? Aí agora, antes ela amava livro de mistério, de coisa de crime e coisa do tipo. Já tem uns 20 anos que ela não gosta mais, não. Ela falou assim, não. Muita desgraça na realidade, eu não quero saber de Gente, ficção, as motivações dela são tão compreensíveis, a gente fica assim, não, minha avó, realmente a senhora foi luz, porque realmente eu não tenho como discordar da senhora. Sim, aí eu queria que a escrita dela sobre a própria história tivesse permeado dessas reflexões que ela faz e que para mim são o que sempre torna essa mulher tão admirável.
e uma referência para mim no sentido de questionar, de tudo mais. E aí ela não faz. Porque parece que tipo, eu sou uma mulher que sobreviveu a todas essas alturas, eu preciso, tipo, e sabendo que tantas mulheres passaram coisas terríveis, eu acho que ela não se sente bem Isso. de refletir meio que publicamente, porque esse texto circulou a família inteira e tudo. Então, eu entendo o lado dela também. Inclusive, eu lembro dela contar algumas histórias, por exemplo, do trem de louco, né, por causa de Barbacena, ter tido manicômio. E aí ela contado, tipo, da mulher do vizinho que pegou o trem de louco por causa que as más línguas começaram a falar que ela estava traindo o marido, aí o marido foi e internou ela lá. Nossa! Então, assim, ela tem muitas histórias que são histórias muito tensas, que eu acho que ela pensa assim, como que eu vou contar sem ser como uma vencedora? É uma coisa, eu acho que é da idade também, né? De querer olhar para trás de uma maneira mais heróica, talvez. Talvez até para. Eu acho que é engraçado a gente focar nas avós, porque tem muito a ver com legado, tem muito a ver com uma pessoa, né? No caso de quem ainda tem avó, de uma pessoa viva que, que, que viveu uma sociedade muito menos permissiva, né? Muito menos desobediente que a nossa. Né? E é muito interessante que talvez a escrita não seja a melhor ferramenta, né, para a gente conseguir obter delas essas coisas, mas a oralidade é. Então, é interessante isso das avós, porque é aquele legado que se mantém vivo realmente, né? Tipo assim, que mostra a gente assim, ó, a gente tem uma relação muito estreita com a escrita, mas a oralidade é a melhor, é o meio com que elas se conectam mais. Então a gente sempre obtém essas coisas na escuta. É quando elas vão falando, e aí a gente vai e pega coisas tipo assim, meu Deus, eu não acredito que minha avó passou por isso. Ou que está passando por isso. Então isso é muito interessante, né? E tem essa questão dos silêncios, que eu acho que é realmente muito essa coisa, porque as avós também imprimem muito isso, de não se permitir ser vulnerável. Elas não se permitem, não se permitem. E muitas vezes eu acho que elas acabam sendo duras com elas, mas também com outras pessoas, quando elas se mantêm firmes nessa coisa de não ser vulnerável. Então, tipo assim, fique bem, isso vai passar. Elas têm, tipo assim, eu vejo muito minha avó nisso, né? Eu lembro de teve um momento que minha tia, ela não ficou bem, ela realmente desabou emocionalmente falando, e eu vi a minha avó muito dura, muito tipo assim, não precisa disso, eu tô aqui, eu tô aguentando, sendo que se ela soubesse que se ela também pudesse desabar, junto com a filha dela, ela não precisaria segurar muita coisa, ela não precisaria estar se fazendo não teria necessidade de nada disso. Então isso é muito forte nas avós, né? Por mais que seja uma avó desobediente ou não, acho que infelizmente a sociedade ela conseguiu deixar isso muito impresso nas nossas avós, de não ser vulnerável. Então elas podem estar abertas a muita coisa, mas a vulnerabilidade eu acho que ainda tem muito chão até a gente se conseguir alcançar isso. Não, eu acho que é uma questão vulnerabilidade e parar de trabalhar. Nossa, pelo amor de Deus, ave de parar de trabalhar no sentido de, tipo assim, você não consegue ficar aqui tão quieta, parada, minha senhora, por favor. Existe essa necessidade de ser ágil, de ser útil. Realmente. Não, e eu vejo isso passando para a geração seguinte, a geração da minha mãe tem muito isso também. Eu tenho uma tia que ela nunca descansa, é impressionante. Tipo, parece que é proibido descansar. Proibido. Ou seja, essa negação da vulnerabilidade, que eu acho que é um recurso de sobrevivência. Isso, o animal machucado, ele não se mostra que está machucado. É verdade. Porque senão ele vira alvo. Eu acho que tinha isso. Eu acho que isso foi uma coisa muito importante para as mulheres que vieram antes de nós. A gente que está começando a falar sobre questões, né, que são mais
sei lá, eu não diria traumáticas, mas sim psicológicas mesmo. Mas Poder internas, né? olhar. Porque antes não podia cultivar isso de maneira minimamente pública. Todo mundo cultiva isso em algum nível. Ainda que, né, não tenha muito acesso para elaborar, tempo para elaborar. Mas eu acho que está mudando. Isso é uma mudança. A minha avó fala muito sobre como o mundo melhorou para as mulheres. Ela sempre fala, lógico, a gente vê aí números absurdos Sim. de feminicídio, de estupro, mas assim, nesse quesito, eu acho que ela percebe como que tá diferente. E é muito engraçado, porque ela fala que uma das coisas que as mulheres estão muito diferentes, mas os homens nem tanto. Você tá aí? Ai, meu Deus. Tô. Caímos. Você ficou esperando, eu também fiquei esperando. Quem caiu? Quem caiu? Eu fiquei sem saber. Mas pode continuar. Ah, mas é que ela falou isso, que os homens nem tanto. Não mudaram tanto assim. Esse é o problema. E aí, por exemplo, tem alguns maridos de prima minha que ela não aprova muito, não. Ela fala que só eu que escolhi bem. Ai, vó, maravilhoso, vó, maravilhoso. Justamente porque é isso, né? Tipo, ela viu o mundo mudar tanto. Por exemplo, ela falava que a mãe dela, ela expulsava homens da cozinha. Homens não podiam entrar na cozinha. Era nesse nível. A própria mãe dela tinha esse comportamento. E já ela, se meu irmão faz comida, aí, nossa, é a melhor comida que ela já comeu na vida. Aí ela veio aqui em casa, aí o meu companheiro fez estrogonofe. E aí ela falou que foi o melhor estrogonofe que ela já comeu na vida. Parece que é a maneira dela de reforçar que ela aprova homens na cozinha, sabe? Tá ótimo, continua! É muito engraçado. Mas isso é muito interessante. E eu acho engraçado esse choque geracional, porque choque geracional, é legado, e eu não consigo não pensar em ciclos, né? Porque existe essa não vulnerabilidade, não se permitir a vulnerabilidade, não questionar tanto assim, mas ao mesmo tempo sendo desobediente onde dá para ser, né? Em alguns casos, porque em outros a gente viu que a obediência, né, o silêncio e a passividade acabam imperando. E aí isso, essa certa desobediência que, junto com a mudança dos tempos, que vai permitindo que a gente se questione mais, que a gente volte mais para as nossas questões. Só que nesse processo a gente se volta para as nossas questões, mas a gente se volta também para as questões das nossas avós. A gente questiona elas. E eu acho isso muito interessante, né? E aí é por isso que é o ciclo, né? Porque a gente volta para lá, para trás. E aí vem toda essa questão de legado, de herança. Então eu acho isso muito interessante, assim. Eu acho que é um processo coletivo. Eu acho que quando a Isso. gente se permite perguntar mais sobre tudo, a gente acaba encontrando outras pessoas que estão fazendo perguntas parecidas. E nisso, a gente acaba indo lá atrás. Sim. E começa a pensar nas perguntas que vieram antes e tudo mais. Eu acho que. E a ciência é produzida dessa forma também. É verdade. Que as pessoas começam a fazer perguntas, elas começam a, né, testar essas perguntas, e aí, e muitas vezes você vai lá atrás, naquela coisa que deu completamente errado, e ali você pensa, você tenta fazer isso aqui, aí faz diferente, dá certo, e tem uma coisa muito coletiva, principalmente na ciência hoje, né, porque Sim. parece que no passado eles gostavam mais de exaltar alguns nomes e tudo. Agora a ciência tem sido mais coletiva. É uma coisa assim que eu vejo que os próprios cientistas buscam. E eu acho que é isso, eu acho que o pensamento ele ganha assim, na coletividade. A gente pergunta melhor se a gente pergunta junto. E aí
acho que por isso que eu quis escrever o livro, sabe? Porque não é ciência, né? A literatura é outra coisa, mas a literatura faz a gente fazer perguntas também. Sim. E aí eu pensei que é uma maneira de conversar com as pessoas, conversar sobre a infância que elas tiveram, sobre os avós delas, sobre qual é a sua matéria favorita na escola, algumas coisas assim, porque acaba surgindo esses assuntos, porque, por exemplo, tá lá, umas coisas de biologia, aí você veio me contando que você é da área, porque eu acho que é inevitável, a gente se relaciona a partir das nossas vivências, nossos interesses, com qualquer coisa. Sim. É isso que torna. Nós somos gregários, e é isso aí que é a linha nossa. A gente segue essa linha, a gente fica buscando semelhanças e ao mesmo tempo divergências. Porque. Isso. E aí a gente chega lá. E aí a gente de repente anda de avião, a gente de repente tá mandando, sei lá, câmeras para zonas abissais, para a gente conhecer os animais de lá, que nem tem luminosidade. Eu não falei sobre animais abissais, mas é uma grande obsessão minha. Quem sabe no próximo livro eu sou apaixonada. Vamos lá, eu acho interessantíssimo. As Uai. Caiu. Caímos, meu Deus, caímos. Voltou. Nós voltamos. Voltamos. Ninguém vai nos calar. Sim, nós somos desobedientes. Eu amo. Você estava falando do quê, meu Deus? A gente perdeu o fio da meada. Eu não lembro. Ai, meu Deus, peraí, deixa eu ver. Eu tenho uma memória horrível para essas coisas. Eu tô tendo uma memória horrível. Eu acho que você está falando sobre essa questão do coletivo. Isso, da ciência, somos gregários, isso mesmo. Aí eu falei dos animais das zonas abissais. Da zona abissal, foi isso mesmo. Eu falei que ainda vou escrever sobre isso. E eu disse que eu estava entusiasmada para imaginar os entrelaces, analogias que você ia fazer. Que eu amo esses animais. Principalmente os mais feios. Mas tem os bonitinhos. Mas eu gosto disso. Porque, assim, lá onde a luminosidade do sol não te alcança, você não precisa ser bonito. É verdade. Você pode ser, tipo,
E é totalmente diferente da ideia que a gente tem do que é um animal. É quase uma coisa extraterrestre. Eu acho maravilhoso isso. De pensar em como a gente está na Terra, é um animal terrestre, e ele ainda assim é completamente diferente de tudo que a gente consegue imaginar. É verdade. Eu acho isso magnífico. E tem uma Outra coisa que coisa. eu gosto é vulcões. Tem um que Vamos chama lá. Licancabu. Gente, eu já estou vendo um potencial poético aí fantástico, tanto de vulcões quanto de animais abissais. Tá na Eu não hora. sei como eu vou conseguir juntar os dois, mas quem sabe, se não juntar, fica. Eles ficam 2 livros. separados. Não tem problema. 2 livros. Um falando de cada coisa. Não tem problema. Mas eu acho que realmente dá para falar sobre muita coisa, sobre relacionar muito com as nossas vivências, né? Quando você falou dessa questão da aparência, eu fiquei pensando, né? Que a aparência, né, os parâmetros e qualquer coisa, eles não vão ter aquela questão de, nossa, ser belo. Né? A aparência não vai ter nada a ver com isso, vai ter a ver com outras questões, vai ter a ver com sobrevivência mesmo. A aparência dele não é para ser bonitinho, para ser carismático, é porque aquela aparência faz com que ele sobreviva. Então, eu acho que demove um pouquinho a gente dessa questão da aparência enquanto vitrine e vai ser mais aparência enquanto sobrevivência mesmo, enquanto necessidade, enquanto utilidade, entre aspas, né? Funcionalidade para aquele animal. Sim, e quando a gente pensa, sei lá, a gente não tem rabo. Por que a gente não tem rabo? O rabo podia ser muito bonito. Só que, tipo, a gente mal consegue imaginar direito uma pessoa com rabo e de uma maneira que seria uma coisa bonita. Porque a nossa noção de beleza está totalmente vinculada com tudo que a gente, né, com esses padrões sociais vigentes. Então, eu gosto da ideia de falar sobre eles também para questionar, né, toda essa noção do que é bonito, o que não é, e principalmente a nossa falta de imaginação para pensar em outros seres. E a gente tem muita dificuldade de imaginar coisas diferentes da gente. Eu Isso. sempre penso naquele negócio que a gente tem, que a gente olha e vê carinha em tudo. Carinha, olhinho e Sim. boquinha. Eu esqueci, tem um nome, né, que deram para isso. Aí você olha, sei lá, uma tomada, você fala, nossa, lá uma carinha. E a gente é viciado em ver a gente mesmo. É verdade, tem uma coisa narcísica na gente, né? Até mesmo quando a gente retrata isso nas obras, em animação, coisa, a gente não consegue retratar muito diferente. Mas quando a gente retrata extremamente diferente, a gente coloca o valor de feio, de horrível. Isso é muito interessante. E assim, é difícil mesmo imaginar. Até porque parece que é uma coisa do primata. Isso que levou a gente a perceber carinho em todo lugar. Eu acho que eu já li alguma coisa sobre isso, a teoria de que a gente faz isso por causa de algumas coisas. É igual aquele negócio do bocejo, que todo mundo boceja. Sim, Tá tudo vinculado. Eu acho que eu li alguma coisa sobre isso algum dia. E aí, é uma coisa da nossa biologia ser meio narcisista. Então, é um esforço muito grande para nossa imaginação. Mas eu acho que vale a pena tentar. Principalmente hoje, a gente. Tipo, nós somos animais racionais também, nós não somos só o instinto de ver carinhos. é Então, verdade. brincar com isso. Ó, tem uma coisa que eu queria também me aprofundar sobre, que seu livro, ele estava numa benfeitoria, não foi isso? Sim. Sim. E que ele superou 100% da meta antes do Foi. lançamento. Como foi isso? Como foi que você se sentiu vendo essa aclamação, essa recepção positiva? Ai, foi muito emocionante. Nós tínhamos 4 metas. E aí a gente bateu a primeira meta, acho que com menos de 2 semanas de campanha. Então o objetivo passou a ser bater a quarta meta. E aí a gente foi no último minuto, porque a benfeitoria saiu do ar nas últimas 4 horas, praticamente, do último dia.
Eu tava quase dando troço, porque eu tinha amigos que tinham deixado para a última hora e estavam me mandando mensagem. Thaís, eu não consigo acessar o site da benfeitoria. Thaís, eu consigo, só que eu não consigo pagar. E aí ficava isso, e eu estava num show no Jair Naves, junto com a minha amiga de São Paulo, melhor amiga. Eu vejo, tipo, uma vez, 2 vezes por ano. E eu lá no celular, tipo, passando um troço. Aí, de repente, eu olho, a benfeitoria voltou e bateu. Gente, que muitas emoções, muitas emoções. Mas, assim, a verdade é que já tinha batido a primeira meta. Sim. O livro estava financiado. Então, assim, eu estava tranquila, mas ao mesmo tempo, eu ficava, não, a gente ia ficar tão perto da quarta. E eu queria tanto. E aí foi muito legal esse processo. Porque é aquilo, você precisa contar com as pessoas. E aí, quando você percebe que você pode contar com elas, que as pessoas estão acreditando no seu sonho, tanto quanto você, é muito emocionante, assim. E lógico, eu ainda escrevo poesia. As pessoas leem pouco no Brasil. Poesia menos ainda. Então, assim, eu vendo meus amigos colaborando. E um livro não é barato, é dos R$ 52, né? A meta mais barata para ter o livro, porque o preço, né, mais camarada para quem está apoiando desde o início. Porque agora ele é R$ 52,90 mais o frete. Sim. O frete estava incluído aí. E aí, o pessoal super investindo. Ela, sei lá, sexta-feira à noite, o povo tudo lá tentando apoiar nesse último dia, que não tinha apoiado ainda, porque eles estavam esperando o cartão virar de novo. Era bem no finalzinho da campanha, sabe? E aí foi muito legal ver, assim, as pessoas também querendo participar da campanha, as pessoas me mandando, principalmente o pessoal da literatura mesmo, mandando mensagem do tipo, Thaís, posso gravar um vídeo de algum poema seu para atingir os meus seguidores, e aí quem sabe alguém resolver comprar o livro por causa do vídeo. E aí, no final das contas, eu juntei tanto vídeo que não deu para usar o tempo da campanha inteira. Caramba, que incrível! Porque as pessoas, muita gente deixou pro final. E aí eles me mandavam, eu falava, não dá tempo mais de postar. E aí ficou, sabe, do tipo uns 5 vídeos que nunca vieram ao mundo. E isso é muito legal, sentir esse carinho. E assim, é um carinho que tem a ver com a minha pessoa, lógico. Quem apoia em pré-venda geralmente tem alguma ligação com a autora ou com a editora. Mas também tem uma coisa de acreditar muito no trabalho que eu faço. Não é uma coisa só porque, por exemplo, tem gente que gosta de mim que eu sei que não apoiou o livro. Sim. Tudo bem, não está vinculado. Mas perceber que existia gente que gostava de mim e por isso, mesmo não sendo grande leitor, fazia questão, foi muito especial. E foi mais especial ainda perceber que tinha gente que não me conhecia tão bem, só das redes sociais, mais ou menos, mas acreditava tanto na minha poesia que foi lá, né, e fez parte, né, do financiamento. Acho que isso é o mais legal do financiamento, assim. Lógico que é muito estressante, você fica com muito medo de dar errado. É um estresse, assim, porque você precisa se promover o tempo todo. Às vezes dá vergonha, você sente que você está enchendo o saco e provavelmente você está. Mas ao mesmo tempo, a maior parte das pessoas entende que aquilo ali é uma coisa muito importante para você. E quem pode vai lá e colabora de alguma forma, quem vê a tempo. Muita gente chegou para mim depois falando que perdeu o prazo, que achou que ia ficar mais uma semana e não ficou. Porque é difícil acompanhar tão bem, né? E aí sentir isso foi muito legal. E assim, eu acho que abriu portas pro livro pra caramba. Porque foram mais de 100 apoios. Então, assim, a tiragem foi quase toda embora. Tanto é que eu custei te mandar livro por causa disso, porque teve que fazer uma nova tiragem. Isso é muito bom pro autor, né? Quando você tem uma outra tiragem. Isso é incrível. Sim. E assim, a gente fez a mais, lógico, mas foi tanto livro que aí o pessoal postando, que chegando em casa, aí chegando novos interessados.
e tudo mais, aí acabou rapidinho. O livro, ele começou a chegar na casa das pessoas em fevereiro. Ele é do ano passado, né? Mas ele propriamente chegou na casa das pessoas em fevereiro. Então, assim, por causa que a gráfica atrasou, né? Mas, assim, final de ano. Eles avisaram que Sim, provavelmente não sim. ia conseguir mandar a tempo. Aí, quando mandou, ainda demorou um pouquinho para chegar. Chegou em fevereiro. E em maio eu já não tinha mais livro. Isso é muito bom. Eu tinha que ficar guardando os livros para o lançamento, porque eu marquei o lançamento no Rio e São Paulo. Tinha que ficar guardando uns exemplares. Tipo, a pessoa chegava, isso nem lembro bem. Então, eu tenho, mas não posso. Enquanto não chegar na hora de tiragem, esses livros estão reservados. E como foi a recepção, né, depois que essas pessoas receberam o livro? Né? Elas se contataram você para falar como elas se sentiram em relação ao livro, que o livro, de que modo elas se identificaram com o livro, se conectaram com o livro? Muita gente me mandou mensagem, principalmente falando sobre a questão de avós, tanto no sentido de eu não vivi isso, quanto no sentido de, tipo, me lembrou muito minha avó. Minha avó era diferente da sua, mas a ideia, né, dos poemas e tal me fez, né, abraçar a lembrança que eu tenho, me fez reavivar muita coisa. Teve muitos míopes que me mandaram muitas mensagens por causa dos poemas sobre lentes. De lentes. O que foi muito engraçado, assim, uma legião de míopes. E míopes e gente que tem astigmatismo me mandando mensagem. Engraçado que quase não tem cientistas me mandando mensagens. Mas já vão mandar, que esse livro vai chegar em vários âmbitos, em várias instâncias, você vai ver. Não, e a maior parte das pessoas também falavam muito de infância comigo, vieram falar sobre coisas que viveram na infância. Tem um poema que fala sobre uma brincadeira muito comum em outras gerações, que era de pegar a manga ou alguma fruta caída, ou seja, com bicho, e colocar palitinho para virar monstrinho para brincar. Que é uma coisa que minha avó fez, falava que fez, meus pais fizeram. Eu aprendi a fazer, na verdade, com meu avô paterno, não foi com minhas avós, mas eu coloquei no livro como se fosse das avós. Apesar que eu sabia que minhas avós tinham feito. Eram os brinquedos que eles tinham acesso. Porque a infância, para quem é mais velho, quem tem muitos anos, era muito diminuta. Com 9 anos, a minha avó já trabalhava. Sim. Como babá de outras crianças e tudo mais. Então, assim, a infância era minúscula. Então, era nisso que a infância vivia, sabe? Era assim, era numa manguinha que eles colocavam lá e brincavam um pouquinho, uma coisa ou outra assim. Então, esse poema, ele causa... Muita gente me manda mensagem do tipo, a minha avó me contava que brincava assim, e tudo mais, sabe? E não só minha avó, mas assim, várias pessoas falando assim, muita gente, eu tenho 35, muitas pessoas que eu convivo, tenho 40, 45, que vieram me falar que faziam isso também. Eu fiz. Mas é porque eu tinha acesso a sítios e roças. Sim. Eu ia todo final de semana para esses espaços. Mas, assim, quem teve acesso a quintais e tudo também viveu isso. E aí era muito legal receber essas mensagens. Aí também teve pessoal falando sobre as questões de Minas Gerais, que eu falo no livro, né? Porque são poemas que eu encaixei no livro, na verdade. Que eram poemas que já existiam, que tem muito a ver com Brumadinho, com o que aconteceu em Mariana, com esses grandes desastres ambientais que eu acho que mexe muito com a gente que é de Minas Gerais. A minha cidade não é uma cidade que tem esse tipo de ameaça por perto, não é uma cidade mineradora, apesar de ter uma Gerdau aqui. Mas, assim, é um medo, sabe? Do tipo, Sim. O rio que ficou todo destruído depois de Brumadinho é o rio que eu passava
quando eu morava em BH e vinha quase todo final de semana para Divinópolis, eu passava por esse rio. Eu via ele mudando de cor, ganhando um avermelhado estranho na época. É uma coisa que choca. Me choca tanto por estar perto, como por preocupações com o futuro da humanidade mesmo. E aí eu quis inserir isso. Porque eu acredito que esse eu lírico se importaria com isso. Sim. E eu acho que se tratando desse universo contextual, né? Não só familiar, mas também ambiental, eu acho que faz sentido também. E acho que se conecta, né? Desculpa. Conecta, né? Tipo assim, esse rio que talvez essa pessoa que fez parte da infância dessa pessoa, e aí na vida adulta dela, esse rio, ele é praticamente exterminado, erradicado. Então eu acho que isso também, né, afeta um pouco isso, né? E olha só, lembra que eu falei que meu primeiro poema, assim, né, que eu mostrei para as pessoas, era um poema ecologista? Isso mesmo. Então acho que tudo está interligado. Tudo está interligado. Precisava estar lá. Mas aí eu quis colocar muito pensando nisso, do tipo, passado, presente e futuro. Tem Isso. até um poema que chama Pretérito Futuro Perfeito, que fala sobre fazer poesia. Mas eu acho que tudo tem um pouco disso também, como proposta, sabe? De falar, já que tem essa volta para o passado, de falar Isso. assim, de pensar nas futuras meninas que vão vir. E elas precisam questionar, né? Essas coisas todas, os meios de produção, quem sabe. É verdade. Esse modo econômico, selvagem que estamos inseridos. Se a gente já questionou outras coisas, as gerações que virão também precisam questionar outras coisas. Na verdade, eu acho que talvez eu acho que o grande desafio é manter o questionamento. Porque estamos vivendo uma obediência diferenciada, né? Uma obediência tecnológica, uma passividade associada a uma resposta fácil. Então, eu acho que temos um outro desafio no que diz respeito ao questionamento. É a curiosidade, a imaginação. Eu acho que isso é verdade, viu? Porque acho que as redes sociais, elas estão moldando a nossa maneira de fazer tudo. Inclusive reagir às coisas, se perguntar. Eu acho que tem muito a ver com a falta de esperança das novas gerações também, de um mundo melhor, por causa de tudo que está acontecendo. E até no sentido de, tipo, há futuro possível, por causa das questões ambientais, eu acho que muitas pessoas acham que não tem o que fazer mais. Eu não acredito nisso. Assim, cientificamente, em alguns níveis, eu acho que não dá para voltar. A gente tem dados que mostram isso. Mas eu acho que dá para frear bastante. E eu acho que cabe, lógico, a nós, né, em algum nível, mas principalmente às novas gerações. E aí, quando eu acho que um dos motivos que eu pus alguns elementos bem sutis, assim, eu não vou falar aqui que são óbvios nem nada, mas eu quis colocar, porque é isso. Eu quero um futuro possível para essas meninas muito mais questionadoras que eu fui, que você foi. Eu quero meninas que... Eu fiquei pensando na Greta, agora, né? Sim, isso é bem verdade. Eu acho que ela representa... Pode falar, desculpa. É porque eu fico ansiosa. Não, fique tranquila, pode falar. Não, pode falar. Mas eu acho que ela é um expoente muito interessante, né? Porque eu acho que nós, com nossos 30, 40 anos, eu acho que as ações que ela promove, as ações que ela realiza e as discussões que ela promove, eu acho que a gente não conseguiu nem nos nossos 30, 40 anos fazer. E ela não chegou nem nessa idade ainda. E ela já é uma pessoa muito proativa, ela é muito, eu vou colocar como ela falou, né? Ela é muito furiosa, mas furiosa e raivosa no sentido de que é preciso, diante de tudo que a gente está vendo no mundo, é preciso de mais mulheres raivosas, mais mulheres furiosas, porque só assim que a gente vai chegar em um lugar, a gente vai chegar
em um ambiente diferente, um contexto diferente, né? Não tem ninguém consegue mudar se silenciando, né? Aceitando tudo que está vindo. Então, realmente faz muito sentido o que você falou. E a gente tinha falado de neurodivergência, ela é um exemplo. É verdade. Do que eu estava falando, que sim, existem muitos desafios, mas olha o potencial dessa garota. E ela, eu vi uma blusa dela esses dias com, estava escrito assim, autismo, e tipo uma coisa meio metal, assim. Achei muito legal. E aí eu fiquei pensando assim, que ela parece ver dessa forma também. De É que verdade. limita sim, mas ao mesmo tempo tem a sua potencialidades também. E ela é fantástica, eu admiro muito ela. Eu acho que, pensando agora, nas próximas vezes que alguém me entrevistar, eu vou falar que esse livro é para despertar as gretas que existem dentro de nós. Não perca essa oportunidade. Eu acho uma ótima tirada. Eu acho ótimo. Tipo assim, ou então você usa as palavras, como já diria Greta, eu acho que a minha intenção com esse livro é tentar criar e desenvolver mais mulheres furiosas. Sim, e no livro todo tem toda uma reflexão sobre, principalmente no final, que eu acho que você ainda não chegou nessa parte, Mas não tem que problema, fala pode jogar. sobre as mulheres mercuriais. Sim. É um termo que eu conheci porque eu vi homens falando mal da Susan Sontag. Falando que ela era muito temperamental, que ela era uma mulher difícil. Era uma outra maneira de falar que ela era difícil. Sim. E aí falo disso no livro porque, assim, pelo menos a minha vivência, que eu acho que tem até a ver com TDAH, assim, quando você é criança e você faz algumas coisas inusitadas, isso vira história para contar, é engraçadinho. Principalmente se você tem pais que abraçam quem você é. Mas quando você é um adulto e você faz essas coisas inusitadas, isso já não é mais tão legal. E aí você se torna uma mulher mercurial. E aí o livro fala sobre ser essa mulher difícil. E eu acho que a Greta passou por isso, publicamente, inclusive. Sim. Antes ela estava lá figurando em várias revistas, todo mundo falando, ai, que bonitinha a menininha, que é ambientalista. E aí, quando ela começou a ficar cada vez mais questionadora, ela não se deixou ser cooptada por empresas que tinham alguns discursos de sustentabilidade e tudo, que ela foi, né, algumas pessoas diriam se radicalizando de uma maneira negativa, mas não. Eu acho que ela foi, na verdade, questionando cada vez mais e chegando a respostas que não são agradáveis para a maior parte, né, principalmente quem tem poder, né? E ela foi sumindo na mídia, ela foi sendo cada vez mais ofendida publicamente por pensadores aí televisivos e tudo. Então, assim, eu acho que é uma coisa que acontece com mulheres no geral, especialmente mulheres neurodivergentes, porque o que antes poderia ser encarado como uma coisa engraçadinha, uma coisa às vezes era até meio incômoda, mas ao mesmo tempo vira uma história para contar aquele casinho legal. Quando você vira adulto, ou quando você está em processo de, né, adolescência, eu acho que mistura os dois, você se torna a pessoa mais difícil do planeta, sabe, para as pessoas. É bem difícil, assim. Você muda. A figura que você representa é outra. Você incomoda mesmo. E assim, eu tô falando também de incomodar meninos. Tipo, antes você era insignificante, aí depois você passa a ser um incômodo real dos colegas, sofre bullying. E eu acho que eu quis falar disso também, só que não diretamente, porque eu acho que essa experiência. O livro eu falei, eu queria que não fosse muito sentimental, fosse um livro que lógico, despertasse alguns afetos e tudo, mas que tivesse uma estrutura, que tivesse todo um fio condutor que falava sobre a importância de questionar
e onde você podia chegar questionando. Eu não queria muito falar das dificuldades, apesar que permeia um pouco, né? Mas é isso, as mulheres mercuriais que somos. E eu acho que a Greta é um ótimo exemplo, assim, dessa menina, sabe? Ela poderia escrever um livro parecido, eu acho. Só que muito mais interessante, porque aquela menina tem, assim, meu Deus, eu admiro muito a força de vontade dela, de fazer as coisas. Ela é muito proativa, igual ela é furiosa. Ela é E eu acho furiosa. que a raiva é muito poderosa em mulheres, especificamente, porque a raiva em homens é um perigo. Sim. E eu acho que, em termos de. Eu acho que, considerando tudo que essa sociedade patriarcal misógina ela impõe às mulheres, a raiva, enquanto uma emoção, e aí a gente já entra aqui na série psicológica, a raiva, enquanto uma emoção que ela tá ali para dizer que tem algo que não tá certo, que tem algo que não tá justo e exige de você uma ação, eu acho que essa emoção numa mulher é de uma potência extrema. Eu acho que é extremamente libertadora e também tem um potencial transformador, porque considerando a nossa posição, não somente de mulheres, né, mas acho que quando a gente fala de minorias no geral, né, eu acho que a raiva acaba sendo um combustível, porque ela é esse sentimento questionador, esse sentimento que diz assim, olha, não tem algo que não está certo. E aí a gente vai tentar ir na raiz disso, que eu acho que a Greta, ela fez isso, né? Quando a gente fala se radicalizou, acho que ela literalmente fez isso, porque radical seria ir na raiz, então ela realmente fez isso. E aí a gente vai tentando encontrar a raiz dessa raiva e aí a gente vai e encontra uma sociedade. Então, de fato, eu acho que é um sentimento, uma emoção que ela é potente no geral, mas em termos de grupos marginalizados e focando nas mulheres, ela tem uma força transformadora muito grande, transgressora também, e subversiva. Sim, perfeito. Falou tudo. E assim, eu falo especificamente das mulheres nesse caso, por causa que eu acho que aos homens brancos, principalmente, é ensinado que eles podem tudo. É verdade. E aí, a raiva é por causa que eles não estão podendo alguma coisa. Já o caso das mulheres é o contrário. E de outras minorias também, mas eu acho que tem isso no gênero em si, Sim. de esperar uma passividade, de proibir mulheres a dizer não, de sentir raiva. Que eu acho que, por exemplo, homens negros não podem sentir raiva publicamente porque eles vão ser considerados selvagens, alguma Isso, coisa assim. irracionais. Aí já aí são outros estereótipos assim que afetam, mas afetam também, porque é isso, é só o homem branco que pode sentir raiva e a raiva dele é uma raiva que na verdade só diz sobre o que ele acha que merece e que ele ultimamente não está conseguindo mais. É uma coisa assim. E tem até uma palavra para isso, entitlement. Que eles usam, assim, que. Sim, que é aquela coisa de. Tipo como se fosse um merecimento, né? Só que o merecimento tipo, é mais do que um merecimento, porque é algo como se, tipo assim, isso pertence. Isso é um merecimento muito mais profundo, porque vem com o gênero, né? Você merece por conta do seu gênero. Não porque que você faz, mas por quem você nasceu, pelo gênero que você foi designado na sociedade. Então, tipo assim, se você teve esse gênero designado para a sociedade, você merece, isso está atrelado a seu gênero, né? Isso é verdade. E assim, pensando, né, nessa juventude que está cada vez mais radicalizada nesse sentido de homens jovens que consideram que, sei lá, uma mulher dá um fora neles, legitima eles em até ataques, né? Mas sim, muito mais do que isso também. Eu acho que é uma coisa assim que a gente pode pensar na raiva. A raiva é outro que dava um assunto bom para um livro. Já que essa da desobediência, quem sabe. Ai, olha só, tem o Licancabur lá, né? O vulcão chileno que eu sou fã. Ok, vamos lá. Estamos se criando um livro aqui já. Vamos lá, vamos lá. E aí, a gente pode usar o vulcão para falar sobre raiva. E o Licancabur, a história sobre esse nome, tem a ver com o gênero. Licancabur e tinha outro vulcão lá, que eu não lembro mais agora tão bem.
Eu sei que, assim, o vulcão se namorou de uma montanha, e aí veio um outro vulcão, que era, tipo, o líder de todos os vulcões nessa mitologia, que queria separá-los. E aí tem a raiva e tudo. Ó, uma Já ótima 3 livros premissa. aqui. 3 livros já podem sair só daqui. Olha só, tem que participar mais vezes. Adorei. A Santiago tá me dando ideias aqui, tá fazendo a coisa fluir. Adorei. Seria um prazer, sério mesmo, ia adorar. Você tá colocando óleo nessas engrenagens. Meu Deus, já tô curiosa, já quero olha, pra semana que vem, ano que vem já tem aí os 2 livros encaminhados, por favor. Eu vou ter até que colocar agradecimentos. Santiago. Ai, adorei. Ai, infelizmente, já se encaminhando para o final, porque foi um papo muito bom, sério mesmo. 2 coisinhas, né? A primeira é só um resumo, porque eu acho que durante toda a entrevista, acho que você já falou isso, mas só um resuminho, que seria o que você espera que fique com o público ao ler Estado Febril. Então, eu não considero muito que um livro precisa ter uma mensagem. Mas eu acho que esse livro, ele desperta a criança que cada um foi, em vários sentidos. Inclusive nesse de pensar nas relações familiares, porque, né, foi a nossa primeira relação no mundo, geralmente é com a família, e o que se desdobra dali. Aí eu acho que quem lê o livro acaba pensando muito nessa criança que foi, e nos interesses que nutriu, e em quem acabou se tornando no final das contas. Porque eu acho que às vezes a gente nega a criança que a gente era nas decisões que a gente toma por causa do capitalismo, por causa da sociedade, né, como ela é estruturada. E isso nos prejudica. Às vezes eu acho que esse livro pode ser um pouco cura em algum nível. Essa criança que ficou meio negligenciada lá atrás, e que às vezes a gente precisa deixar retomar esse contato com essa criança. Nem que, lógico, você não precisa abandonar sua profissão, seu ganha-pão por causa disso. Mas eu acho que pode, às vezes, te mostrar coisas que importam na vida, que eram muito importantes para você e que você acabou deixando para trás por algum motivo. E eu acho que a gente pode retomar. Eu acho que faz bem para a gente retomar esse contato com a criança que a gente foi. Porque o livro, para mim, na hora de escrever, me obrigou a fazer isso. Eu acho que foi muito bom para mim. Eu acho que eu me tornei mais gentil comigo por causa dessa conversa aí que eu fiz com a minha criança, que não é a criança do livro, mas também é. E entender, né, do tipo, por que eu não fui essa menina do livro? Por que eu não lembro. Sabe o que é engraçado? Eu não lembro tão bem na minha Sim, infância, assim. eu também não. Eu invento muita coisa. Tipo, eu pego umas histórias, algumas coisas que eu lembro e fui inventando no livro. Mas eu percebi, né, esses interesses, que como para mim é importante nutrir momentos criativos, independente do tipo criativo que seja. Eu preciso me nutrir de informação, eu gosto de ler artigo científico, eu gosto de colorir, sabe? Eu gosto de pintar. E eu quero fazer isso sem ter grandes pretensões. Eu não quero ser, sei lá, ser exposta num grande museu. Não quero ter um quadro máximo. Não estou fazendo isso para isso. Eu quero entrar em contato com essa menina que eu fui, que gostava tanto de fazer isso. E aí, eu acho que quem lê, eu espero isso. Eu espero que quem leia sinta que pode desobedecer o capitalismo e ceder a essa tentação de testar
esses hobbies antigos, ver o que cai bem, o que não cai, porque a gente muda mesmo. É verdade. Tem mudanças que não têm a ver com ser adulto. Tem mudanças que têm a ver com a gente mudar mesmo. Eu acho que experimentar é sempre bom. E eu espero que quem leia. Inclusive, eu imagino que muita gente esteja experimentando a poesia por causa do meu livro, experimentando a poesia depois de tipo, anos sem ler poesia. Então, é isso. Eu quero causar esse efeito. Tipo, eu quero fazer uma coisa diferente. Eu quero brincar. Sei lá, usar esse verbo que a gente usa às vezes de maneiras menos literais, e eu acho que é legal. Eu quero retomar a brincadeira na vida de quem lê. E a parte tem nesse verso que eu falei do bichinho, eu falo assim, que ensinei a manga a fazer mu, né? E aí eu acho que é isso, eu acho que eu quero fazer as pessoas fazerem mu, brincarem com as coisas, com a linguagem mesmo, do tipo, fazer uma piada que tem a ver com erro na grafia das palavras, ou na pronúncia das palavras, essas coisas que parecem bobas e a gente vai abandonando, porque a gente quer manter aquela imagem. E, não, vamos ser criança um pouquinho, vamos dizer um foda-se para essas imagens, vamos rir de o co é lindo. Sem levar tão a sério, né? Eu ficar tão mortificado, mas só relaxa, né? Só relaxa e só curte também. Isso. E a segunda coisa, onde é que a gente pode te achar? Achar você, achar seu livro? Meu livro, ele está à venda no site da Macabé Edições. Essa é uma editora que só publica mulheres e todo mundo que trabalha no livro é só mulher. É muito legal, né? Foi um trabalho maravilhoso. Eu fiquei muito feliz que esse livro tenha saído na Macabeia, porque eu acho que tem tudo a ver. E também tem como, né, comprar comigo, que aí vem autografado. Oh. Às vezes com desenho, se eu estiver inspirada. Adorei. E aí meu Instagram, ele é @tacampolina, só que o Tá tem TH, porque meu nome é Thaís com TH. Aí não tem o Is, porque já tinha uma Thaís Campolina. Fui obrigada a ser apenas uma Tá. Meu Deus do céu, muito obrigada. Eu só tenho a agradecer. Gostei muito desse papo. Fiquei muito feliz, muito entusiasmada, muito animada e muito curiosa, né, para suas próximas escritas, né? Porque você pensou em romance, a gente já pensou em 3 livros diferentes aqui nessa conversa, né? Então eu estou curiosa, vou ficar aqui observando. E aí? Será que vem um Tem novo que começar a produzir. Eu tenho newsletter também. E eu falei Por de favor. brincar. A minha newsletter chama Brincar de Esconder. Porque eu acho que é isso que o escritor faz. Ele fica tentando se esconder quando ele está escrevendo. Esconder quem ele é. Ele inventa para se esconder. Aí surgiu esse nome. E aí, já que a gente falou de brincar, alguns textos aí podem acabar não saindo em livro, e sim saindo na newsletter. Não sei, vamos ver, né? Vamos ver. Eu Mas adorei te enquanto isso, conhecer. eu também adorei te conhecer, adorei conversar com você. Foi muito bom. Eu fiquei assim, ó. Coisa boa, coisa boa. Então você vai começar a escrever uns livros também. Você teve umas ideias também. Não, eu só sou musa inspiradora por enquanto. Ah, tá bom. Tá bom. Depois Okay. eu não sei quando, talvez, mas enfim, só o futuro dirá. Qualquer coisa, se precisar de um óleo para as engrenagens, eu posso ser o seu óleo, já que você foi o meu. Eu pronto, já tenho já em mente, ó, posso contar com ela. Então é isso. Mas obrigada, Thay. Obrigada pelo papo, obrigada pelo aceite, foi muito bom. E obrigada pelo livro aqui, gente, Estado Febril, muito bom. Eu acho que agora eu vou ficar ainda. Eu acho que eu vou voltar às páginas, porque eu acho que, depois de conversar com você, eu acho que vai ser muito mais interessante ler esse livro, com base em tudo que a gente conversou. Acho que vai ser muito mais interessante. Acho que eu vou reiniciar minha leitura. Espero que você goste ao fazer isso. Goste mais ainda.
Mas, assim, eu agradeço muito, porque a gente, como poeta, a gente sempre sofre por falta de espaço. E poder estar aqui, nossa, me deixou muito alegre. Né? Tanto o convite quanto essa conversa que foi interessantíssima. Santiago, você tem um carisma fenomenal. Ai, meu Adorei te Deus. conhecer. Ai, obrigada. Eu também gostei muito. E eu acho assim que eu acho que ajuda muito também a sua entrega. Eu acho que seu entusiasmo pela obra, pelas temáticas, pela vida, pela infância, pelo legado. Então, eu só sou uma parte para que isso aqui tenha dado certo. O óleo da engrenagem. Mas obrigada, espero realmente que, assim como eu, as pessoas que vão assistir nessa entrevista, elas fiquem entusiasmadas e que elas se inspirem e que elas consigam brincar, imaginar e questionar também. Eu acho que isso é muito importante, né? Assim como eu tô muito maravilhada com essa conversa. Eu acho que é muito bom sair assim, muito energizado. Eu acho que essa é a palavra. E eu, igual eu falei aquela hora, eu acho que isso acontece, a gente como animal gregário que somos, a É gente verdade. gosta disso, a gente gosta desses encontros, dessas conversas, a gente sai energizado e mesmo quem é mais tímido, mesmo que logo depois se sinta exausto, acho que Isso, a nossa fonte de ideias está sempre no outro. É isso nessa mesmo. troca que a gente tem as melhores ideias e faz as melhores perguntas. E eu acho que é uma exaustão que é satisfatória, né? Você fica exausto, mas ao mesmo tempo tem um sentimento bom naquela exaustão. Sim, você dorme até melhor. Você chega assim, nossa. Exatamente, eu acho que essa é a sensação. Tem uns sonhos malucos. Quanto mais sonho maluco você tiver, melhor. Quer dizer que o papo foi bom mesmo. Porque você viajou até dormindo. Exatamente. Atingiu a profundeza do seu subconsciente. E aí ele brincou mesmo, porque né, se o sonho é assim, ele estava brincando bastante. Então uma coisa que a gente conseguiu foi fazer ele brincar. Exatamente. Mas tchau, Thaís. Espero que essa não seja a primeira de muitas, realmente, né? Eu acho que dá. A gente tem aqui 1000 assuntos dá para conversar aqui, né, entre nós. Então eu espero que realmente seja a primeira de muitas. Ah, eu vou adorar. Então é Eu isso. agradeço muito aí, ouvintes e telespectadores. Eu Sim, esqueci que tem gente. a gravação da pessoa. Várias vezes meu fone voou, eu fui pegar. Mas aí não tem problema, as pessoas entendem que é isso que acontece, gente. Aqui, a aparelhagem, ela tem suas traquinagens também, elas brincam também, não é só a gente. Eu mexo muito, gente, e meu ouvido, ele tem um tamanho diferente do tamanho do ouvido padrão. Isso acontece com muita Eu frequência. tava me identificando horrores com você, porque eu também tive esse problema com fone sem fio, de ele ficar no meu ouvido. E aí eu tenho uma agonia, inclusive, desses fones, justamente por isso que as pessoas, tipo, fica e fica. E no meu, não, eu fico empurrando, tem que ajustar, não dá certo. Eu só uso headphone, só que meu headphone acabou a bateria, eu não vi. E aí eu tive que pegar emprestado, e aí eu tô aqui. Você viu toda hora eu fazia assim, ó, voava, voava foi pra lá. Eu vi, me identifiquei, eu fiz, ai, gente como a gente, tá vendo? Ouvidos têm diferentes tamanhos, gente. Gente, isso é uma verdade. Além de todas as reflexões e todas as discussões, isso fica esse fato aqui no final. Sim. Pense no fone. Ele diz muita coisa sobre a diversidade humana. Pô, olha aqui, a inspiração. Vai agora escrever. Agora. Produzir o próximo livro. Não, não aceito. Não aceito outra coisa. Tchau, gente. Tchau, tchau, gente. Tchau, Thaís. Muito obrigada, viu, por tudo. Tchau, tchau.